continuando aqui o nosso curso, vamos falar agora do mercado de títulos. Então nós estamos falando de macroeconomia e agora a gente vai abordar o mercado de títulos. Quando eu falo de mercado de títulos, eu estou falando de endividamento do governo federal, tá? O mercado de títulos ele vai analisar o seguinte: os agentes econômicos que, por um lado, eles possuem condições superavitárias, ou seja, condições em que a pessoa, o investidor, ele gasta menos do que ganha e com isso ele pode emprestar seu dinheiro. E por outro lado, eu tenho aqueles agentes econômicos que gastam mais do que ganham e por isso devem recorrer a empréstimos concedidos pelos agentes superavitários. Então, pessoal, o que acontece? Quando eu falo mercado de títulos, eu estou imaginando o seguinte: eu tenho normalmente o governo, eu tenho a União, né, o governo federal, e o governo federal é sem dúvida o grande motor, né, que consegue injetar dinheiros em grande quantidade na economia. É o governo federal. Só que o governo federal ele nem sempre possui dinheiro para poder fazer esse aporte no mercado e com isso incentivar a economia em um determinado momento. O que o governo ele pode fazer? Para ele conseguir dinheiro, ele tem duas maneiras. A primeira maneira a gente viu na aula passada, que é o que? É ele imprimir dinheiro. Ele pode imprimir dinheiro e com isso ele vai obter condições de financiar, né, algum determinado programa. Entretanto, se ele começa a fabricar dinheiro de forma irresponsável, nós podemos cair naquela situação da inflação, né? Porque vai ter um excesso de liquidez no mercado e com isso isso vai acarretar no que? No aumento da inflação. A outra maneira é ele ir ao mercado e ofertar títulos em troca de dinheiro. Então ele informa ao mercado que ele tem uma quantidade de títulos e essa quantidade ele vai pagar uma taxa de juros, né, como reembolso para quem emprestar dinheiro para o governo, tá ok? Então, por exemplo, o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma maneira em que as pessoas físicas conseguem emprestar dinheiro ao governo. Quando você compra algum daqueles títulos disponíveis no Tesouro Direto, o que você está fazendo é o que? É emprestar dinheiro para o governo, tudo bem? Quando o seu título vence, o governo ele vai pagar o que foi combinado, o que foi contratado lá atrás. Normalmente, se o governo tiver dinheiro em caixa, ele vai pagar você. Se não, ele vai fazer outros empréstimos e para honrar aqueles títulos como o seu que você emprestou para ele lá atrás, tá? Então o governo ele vai ele vai rolando a dívida. Mas veja, ele te paga, tá? O que ele faz é emitir mais títulos para que outras pessoas comprem esses títulos para poder pagar aqueles títulos que foram lançados em um período anterior, tudo bem? O outro mercado que nós temos, pessoal, é o mercado de divisas. O mercado de divisas ele aborda o que? As moedas estrangeiras, né? É um mercado que vai trabalhar com importações e exportações, tá ok? Então, as divisas internacionais, elas são geradas por meio das exportações. Quando o país exporta muito, ele vai ter um superávit na sua balança comercial e essa diferença entre o que foi importado e o que foi exportado, essa diferença positiva,
ele faz o que com ela? Ele cria uma reserva normalmente em dólar, tá? Para poder suportar quando ocorre algum evento, alguma crise internacional. É esse dinheiro dessa divisa em dólar que vai fazer com que o país consiga passar pela crise sem grandes impactos, tá bom? Então, exportação ela é importante para um país, tá? Bem, a taxa de câmbio. Como que a taxa de câmbio ela vai influenciar nas exportações e importação de um país? A taxa de câmbio, pessoal, ela influencia da seguinte maneira: quanto maior a taxa de câmbio, então um dólar, né? Se um dólar valer mais reais, por exemplo, se eu tenho um dólar que vale R$1, 1 para 1, nós iremos favorecer provavelmente a importação de produtos, tá? Porque um dólar vale R$1. Se eu tenho e por que isso vai desfavorecer a exportação? Porque como o Brasil possui um custo de fabricação de produtos elevado em relação a outros países, o meu valor em real ele vai ser convertido igualmente para dólar. Então, quando ele chegar no mercado internacional, principalmente, né, comparado com a China, o produto chinês vai ser mais barato que o produto brasileiro, tá? Então, isso vai impactar positivamente nas importações. E importação é saída de dinheiro. Saiu o dinheiro das nossas reservas internacionais, o Brasil ele começa a ficar com umas reservas baixas. Ficando com reserva baixa, ele fica mais suscetíveis às crises internacionais. Quando o dólar começa a subir em relação ao real, por exemplo, um dólar vale R$2, R$3, R$4, R$5, vai começar a fazer o que? Os produtos lá fora, mesmo estando em dólares e sendo mais barato que o produto nacional, na hora de eu converter o meu real em dólar para poder adquirir esse produto lá fora, eu vou ter que usar muito real para poder comprar esses produtos. E com isso eu começo a desestimular as importações, porque os produtos eles ficam caros. Não que o preço em dólar aumentou, mas é porque um dólar está valendo, por exemplo, R$5. Então eu vou precisar de muito mais reais para poder comprar esse mesmo produto que custa, sei lá, $10. Entendeu? Quando o dólar estava a R$1, 1 para 1, um produto de $10 custava para mim importar R$10. Com o dólar a R$5, para eu importar um produto de $10, eu vou gastar o que agora? R$50. Entenderam? E o inverso também é verdadeiro. Um produto meu que custa no Brasil R$50, eu vou vender lá fora a $10. Perceberam? Porque quando eu tenho uma taxa de $1 a R$5, um produto que custa R$50 no Brasil vai custar quanto lá fora? $10. Então o produto ele começa a ficar o que? Mais barato, exportar. E com isso, eu importando menos e exportando mais, a diferença das minhas contas externas, das minhas reservas internacionais, tende a aumentar. Tá ok? Então, ó, quando eu importo, pego meu real, converto em dólar para comprar o produto lá fora.
Com o dólar alto, eu tenho que converter mais reais para poder comprar esse produto. Pensando na exportação agora, eu tenho um produto, quando eu vou vender o meu produto, o meu comprador internacional ele tem que me pagar em real. Então ele faz o que? Ele pega o dólar dele, envia para o Brasil, transforma em real e me paga. Com isso, o meu produto fica mais barato em dólar. Porque se eu tenho um produto que custa 50 reais, o meu comprador internacional vai ter que usar apenas 10 dólares para comprar esse meu produto. Tá ok? Então é dessa maneira que a taxa de câmbio ela influencia nas importações e nas exportações, tá? Bem, fundamentos da análise microeconômica. Bem, a microeconomia, pessoal, ela vai se importar com o estudo, né, de unidades de consumo. Então veja, a macroeconomia ela pensava em agregados. Eu agregava os componentes do meu interesse e estudava tudo de forma agregada. Não me importava, por exemplo, se uma pessoa estava desempregada. O que me importava é o conjunto de pessoas que estavam desempregadas. Na microeconomia, por contrário, ele já se preocupa com os indivíduos desempregados. Tá bom? Então, na microeconomia, eu vou ter o indivíduo, tá? Que esse indivíduo, ele fornece mão de obra para trabalho, ora ele demanda bens de consumo, tá? Então os indivíduos, as pessoas físicas, elas chegam para as empresas, para as firmas e falam: eu quero trabalhar, né? E as firmas, tendo necessidade de demandar essa mão de obra, fala: tudo bem, eu preciso de você, então venha trabalhar comigo, tá? Em troca, a firma ela vai dar para esse indivíduo uma remuneração, e com essa remuneração os indivíduos eles vão demandar por bens e serviços, tá? As firmas elas necessitam dessa mão de obra, tá? Necessitam dessa mão de obra, e o custo dela remunerar um trabalhador, um indivíduo, vai ser o que? Vai ser ele poder comprar os bens e serviços que essa empresa produz, tá ok? Então, de forma bem simples, essa é a relação entre indivíduos e firmas, que são os objetos de estudo da microeconomia. Tudo bem? Então nós temos aqui, a oferta e a demanda, tá? Então a microeconomia ela vai descrever como o mercado ele pode atingir o equilíbrio entre preço e quantidade negociada e explicar as variações do mercado ao longo prazo, tá? Oferta. Normalmente você associa as empresas, as firmas estão ofertando mão de obra e estão ofertando bens e produtos. Demanda, você associa aos indivíduos, estão demandando por bens de consumo e estão demandando por empresas, por empregos, tá bom? O crescimento econômico. O crescimento econômico, pessoal, é um assunto que nós iremos abordar no próximo vídeo. Tudo bem?